Olá meu povo, olá minha pova, hoje nós vamos ver algumas diquinhas básicas para quem ainda não começou, que vai começar fazendo envios e postagem para outras localidades, para você montar a sua caixinha, uma caixinha mais segura. E algumas dicas também para quem, como eu, trabalha com biscuit, dar uma reforçada nas peças que ajuda muito não ter danificação na hora de enviar. Então vou mostrar algumas coisinhas para vocês de como eu faço para embalar as minhas encomendas e dicas preciosas que podem ajudar você aí também, beleza? Esse aqui é o meu cantinho das caixas. Aqui eu tenho algumas caixinhas que são as que eu uso, né? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Deixa eu mostrar pra vocês. Então vamos lá. Pro meu tipo de produto, pelo tamanho do meu produto, eu gosto das caixinhas de desodorante. Elas têm o tamanho mais apropriado. Eu vou lá na farmácia, geralmente as caixinhas menores a gente encontra em farmácias, lojas de produtos de beleza, né? Então desodorante, creme para cabelo, são as melhores caixinhas para quem tem produtos menores. Se você precisa de caixas maiores, aí pro mercado, você encontra elas com mais facilidade. Então eu pego a caixinha comum, ó, tá vendo aqui, ó, na onde ela se encontra, a cola, abro aqui, nada de extraordinário, tá, gente? Isso aqui é só pra não ter que gastar dinheiro com caixinha, beleza? E inverto ela, do jeito que ela tá aqui, ó, vou inverter ela e vou colar ela assim eu posso usar o verso da caixa. Minha fita é transparente, para depois eu poder colocar o endereço, eu já deixo os endereços impressos, porque apesar de eu ter impressora, eu comprei uma impressora porque o custo que eu gasto com impressão é muito alto. Eu vim fazendo impressão pro meu trabalho, né? E o custo que eu gasto é muito alto, mas acaba que às vezes dá um problema, acaba a tinta, não tá legal, aí eu já deixo alguma coisa impressa para na hora de fazer o remetente já tá tudo prontinho. Mas quando eu tô com a impressora ok, eu também imprimo o endereço do cliente e tal. Então vocês viram que eu pus uma fitinha por trás, tá? Agora eu vou pôr uma pela frente para dar uma reforçada. Nada de extraordinário, gente. É uma caixa simples que você inverteu. Para quem não tá acostumado a inverter ela, no começo eu senti um pouco de dificuldade, não custa mostrar, né? Aí, ó. Aí você vai e fecha. Pronto, tá aqui a caixinha. Passa um reforço aqui embaixo para ela não se abrir. Não tem segredo, não tem nada de extraordinário, mas eu estou mostrando apenas porque tem gente que não está habituado, para facilitar para vocês. Depois eu vou passar uma fita assim, ó, cobrindo tudo, certo? Vamos lá, aqui está a minha caixinha, do lado de dentro ficou as inscrições, aqui eu posso colocar de um lado o remetente, do outro lado o destinatário, de boa. Para enviar por correio, o correio pede para você fazer uma declaração. Algumas agências te dão, aqui é a declaração que te dão aqui em São Paulo, né? Mas eu já percebi que quando você está numa localidade diferente, a declaração de conteúdo, ela pode ser diferente. Se você tem computador em casa, pode imprimir. Você pode só colocar esses dados, que é os dados do remetente. Eu não ponho CPF, essas coisas não. Só ponho meu nome, o meu endereço e o CEP, só. E do destinatário é a mesma coisa, nome, endereço e CEP. Eu não ponho CPF, eu nem peço o CPF do cliente, não tem sentido colocar. Aí eu descrevo assim, o conteúdo: artesanato, quantidade de peças que eu estou enviando, o valor e o valor total. Só isso, tá? Esse textinho aqui, ó, eu coloco na minha declaração, porque é esse textinho que importa. Ele está dizendo que você não está... aquele seu produto que você está enviando não é passível de nota fiscal, não precisa de nota fiscal para enviar. E pelo que eu entendi, artesanato de fato não precisa de nota fiscal. Existe a possibilidade de enviar? Existe, mas pelo que eu entendi, depois a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, que a justiça diz sobre isso, pra gente poder ter uma ideia. Mas para você enviar, não precisa ter nota fiscal, você pode só fazer uma declaraçãozinha dessa. Se você quer fazer no computador, você já faz o destinatário, o remetente e essa declaraçãozinha. Aí você só corta a folha, coloca esse aqui, coloca o remetente atrás e esse aqui junto do lado. Mas tem que ter essas informações, os dados de nome, endereço seu, do cliente, o que está enviando. Você pode até colocar que os bens seriam um artesanato, a quantidade de valores. Esse textinho aqui você copia e você vai só depois preenchendo de novo, né? E coloca a data com a assinatura. É isso. Isso aqui é a declaração de conteúdo, não tem nada de extraordinário. Eu não ponho CPF, pode variar esse formuláriozinho, pode variar de acordo com a tua região que o pessoal te entrega, tá? Se não entregar, você já sabe como é que faz uma declaração de conteúdo. Agora vamos para a parte que interessa, que é a parte da montagem da peça na caixa.
Pra você que trabalha como eu, com artesanato, com biscuit, né, independente de ser noivinho ou de outros tipos de topo de bolo, aí vai uma dica preciosa. As peças dentro da caixa, ó, algumas informações importantes. As peças dentro da caixa, elas não podem ficar pressionadas, ó. Olha a distância da cabeça pra entrada, tá vendo, ó? Então a cabeça não vai ficar, só pra vocês terem uma ideia, batendo aqui, ó. Se a caixa tivesse apertadinha e a cabeça estivesse batendo aqui, a chance é de dobrar as cabeças, já aconteceu. Então, para que isso não aconteça, que o corrente tem o menor cuidado com as suas encomendas. O que que eu faço? Eu coloco ferro ao invés de palitas, porque palito já aconteceu uma vez comigo, há muitos anos atrás, de quebrar. Então, eu coloco nas cabeças aqui o ferro e oriento o cliente que se ele dobrar na viagem, a pessoa pode só dar uma puxadinha e ajustar. Até se o bolo for muito alto ou muito baixo, ela tem como ajustar de maneira que as cabeças fiquem voltadas para a foto. Então isso é um reforço para a tua peça não quebrar. Mas agora, as informações mais importantes que você tem que ter. Você tá vendo aqui a base, ó? A base, ela tem espaço para cá, ela tem espaço para cá. Se essa base ficasse apertadinha, encostada os quatro cantos de um lado ou do outro, essa base corre o risco de quebrar. Então, pegue uma caixa que sempre sobre pelo menos aí um espaçozinho entre a base e a caixa, porque senão essa base vai ser forçada, apertada, colocar peso e ela racha. Então, para que isso não aconteça, deixa uns dedinhos na base, quando você usa base de acrílico, se esse é o teu tipo de produto, tenha essa atenção de nunca deixar a base colada na caixa. Se ela está colada na caixa, ela corre o grande risco de rachar. Então, não faça isso para você não ter dor de cabeça. Também não deixa a peça espremida assim, né? Aquela caixa tão apertada que não cabe aqui assim. Sempre um espacinho aqui, para você poder colocar. E qual que é o segredo? Agora vem o segredo para suas mercadorias que são passíveis de quebra não quebrarem. É elas não ficarem dançando dentro da caixa. Vou mostrar para vocês. Aqui nosso amigo plástico bolha, muitos já estão familiarizados, tá? Você não precisa fazer uma encomenda toda travadinha, não, isso é desnecessário, tá? O importante é, essa peça não pode ficar dançando nessa caixa, que se ela dança, uma queda, alguma coisa assim, ela pode quebrar, ela corre o risco de quebrar. Então, desde que ela não esteja dançando dentro da caixa, eu não preciso fazer aquelas... Aí, ó, não pode colocar muito aqui, senão não vai caber, porque o espaço entre aqui e aqui é pequeno, certo? Entre a parte de cima e a parte de baixo da caixa. Então eu passo só uma vez aqui, só para dar uma protegida. Sempre vou ter um pouquinho, né, de plástico bolha para ajudar a base, que a base é mais quebrável, mais sensível. E depois eu ajunto tudo aqui. O segredo, na hora que você colocar dentro da caixinha, ó, é ela não ficar dançando. Ó, sobrou, vocês viram que sobrou bastante espaço, ó. O segredo é ela não ficar dançando. Se ela não ficar dançando, beleza. Agora, ó, não tá dançando, ó, praticamente. Então, apesar de estar sobrando espaço aqui, o plástico bolha tá tão bem envolvido, apesar do espaço aqui, o plástico bolha tá tão bem envolvido, que ela não dança, ela quase não chacoalha dentro da caixa. Se ela fica chacoalhando, é que é o problema. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar como funciona a operação do correio. As centrais de distribuição, elas têm uma grande esteira, onde as peças vêm passando por essa esteira e ela cai. Essa esteira, ela tem mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, dependendo da central de distribuição de altura. Então, desde que esteja bem embalado com plástico bolha e não esteja dançando, essa queda na central de distribuição não vai quebrar. Pode ficar tranquilo que não quebra. Se você sentir dificuldade, o que eu faço? Os isoporzinhos que sobra muito isoporzinho, eu vou lá e preencho com isopor. Jogo lá uns isoporzinhos. Pronto. É só pra não ficar dançando. Se não ficar dançando, tá ótimo. Aí você fecha, lacra. Olha, informação importante. Os correios são chatos para o caramba. O endereço tem que ter o tamanho, mais ou menos o tamanho assim, ó, pra etiqueta. Se você não colocar o endereço e deixar um tamanho mais ou menos assim pra etiqueta, eles vão dizer que a sua encomenda não tem, a caixa não tem as medidas padrão para poder embarcar. Mas não é que elas não têm o tamanho padrão, já aconteceu comigo. É que, na verdade, não ficou o espaço para etiqueta, aí eles não tem como etiquetar, a etiqueta tem que ir do lado do endereço, eles não tem como etiquetar, e eles falam que a caixa não tem o padrão. Poxa, era só ter falado, tinha escrito um pouquinho menor, tinha cabido, mano. Pois é, já aconteceu comigo. Então você coloca aqui
o cliente, o nome do cliente, é sempre bom colocar para ou destinatário, sempre bom colocar. Porque às vezes a pessoa inverte, ela pega o endereço do remetente e manda, já aconteceu comigo. Então coloca, para não ter problema de você mesmo receber a encomenda do teu cliente. Aí no verso, se o endereço do cliente está aqui, tu põe no verso o remetente embaixo. Isso é uma sinalização de que esse é o remetente. Se ele estiver em cima, como o cliente está em cima, eles podem confundir. Então, para não ter perigo de inverter, bota embaixo o remetente, certo? Informações importantes. Quando você for fazer envio, tem que ter a declaraçãozinha de conteúdo. Você pode colocar assim do ladinho da caixa, só para constar. Às vezes eles abrem, mas a grande maioria das vezes eles nem olham o que tem. 99% eles nem olham o que tem lá dentro, certo? Mas é tranquilo. E acredito que sejam essas informações. Vocês viram como não tem segredo? Você fazer uma caixinha bem embaladinha, só você colocar bastante plástico bolha. Esses plástico bolhas, eu que uso em grande quantidade, eu poderia comprar em rolo. Sai em torno de R$40 um rolo, acho que com 10 metros, se não me engano. 10 metros? Não, 100 metros. Só que eu não tenho espaço hábil, né, no meu ateliê para isso. Então, o que eu faço? Eu compro de pouquinho mesmo na loja de material de construção aqui perto de casa. Tem, graças a Deus, aqui bem na esquininha tem. E aí eu vou deixando, tipo, 10 metros em casa. 1 metro eu pago em torno de 80 centavos. Não é caro, tá? 10 metros dá para fazer bastante encomenda. E então o custo dessa operação é quase nulo, porque eu não comprei a caixa do correio, vocês já viram, né? R$3, R$4 uma caixinha do correio. Então eu não gasto com caixinha, eu vou gastar só a fita e o plástico bolha. Os próprios isopores eu uso do que sobra mesmo. Você também pode usar plástico, papel jamais, papel pesa na tua encomenda, tá? Então não é ideal, a não ser que tem aquela história, né? De 0 a 300 gramas é um preço. 301 gramas e 1 quilo é o mesmo preço. Então se você tá já passando das 300 gramas... Então já não faz tanta diferença, porque até 1 quilo, agora se você está no limite da tua encomenda, se você usar papel para poder não ficar dançando, o custo daquele envio pode ser maior, beleza? Então já fica essa dica aí para vocês. Uma informação importante, você que trabalha, por exemplo, você tem uma caixa de Funko Pop, uma caixinha, algo que não pode amassar dentro da caixa. O que eu faço? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui eu encontro muito nas ruas aqui perto de casa, o pessoal que compra TV, geladeira e outros afins, né? Vem com esses restos de isopor. Então, o que eu faço? Eu pego esses restos de isopor, certo? Eu meço aqui na caixa, corto. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Mas tem alguma coisa que não pode amassar, a caixinha, um negócio que não pode amassar. Que esse aqui veio muito perfeitinho, mas às vezes eu pego um desse daqui, ó, e recorto pra deixar a minha peça lá dentro, bem seguro e tal, não amassar. Mas aí eu pego aqui, ó, pronto, ó. Coloco um aqui, coloco outro aqui, né? Se tem perigo de amassar aqui, você pode colocar também um assim e um assim, pronto, ó, um L. Se você fizer isso, quando eu colocar aqui, ó, perceba que vai ter um aqui e outro aqui. Então, quando eu coloco aqui, esses dois bichinhos aqui, eles ficam sustentados desse lado e do lado de cá, por essa basezinha. Né? Por exemplo, eu botei um aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Pra não amassar uma caixa, eu não quero que amasse uma caixa. Vou lá, boto aqui, ó. Aí eu boto bem assim, de maneira que ele fique bem assim, sabe? Na hora que eu ponho aqui, ó, ela não amassa nem aqui nem aqui. Tá bem apertadinho na caixa, o isopor. E na hora que eu colocar assim, ó, ele sustenta. Se vier um peso aqui, o peso não fica na caixa. O peso fica nos isopores da lateral. Então, se você tem uma caixinha, uma coisa que não pode amassar, você pode pegar na rua mesmo. Eu não compro isopor pra isso. Eu pego esse isopor, sempre tem um pouco aqui em casa. Recorto do tamanho da caixinha. Se ele tem assim, essas basezinhas aqui, ó, eu corto aqui, tiro fora, deixo só o quadradinho, pra não tomar muito espaço na caixa, pra poder dar esse apoio, se for uma caixinha que não pode amassar. Beleza? Vocês viram, né? Não tem nada demais, não é nada complicado, é tudo muito fácil, é fácil de fazer, as embalagens. Ah, é pra não quebrar, como é que faz? É só você deixar nada, se você tem algo quebrável, não deixar encostando na caixa, que senão a caixa espreme, perigoso quebrar. Deixa um espacinho, um dedinho, um meio dedinho de diferença, só pra, caso se for um peso, alguma coisa em cima, não vai quebrar. Não deixa o teu produto dançando dentro da caixa.
que não tem problema, não, ele pode cair, você pode jogar ele daqui de cima, que não, aliás, é o que acontece lá na central de distribuição, ele não quebra, tranquilo, sem problema nenhum. E se você tem peças com partes assim, por exemplo, a cabeça, tal, etc., se você puder reforçar com ferro, com arame, é legal, porque não vai nunca mais acontecer de alguém chegar degolado lá pro teu cliente. Aconteceu uma vez comigo há muito tempo, logo no começo, nunca mais aconteceu, porque eu substituí, coloquei ferro e nunca mais tive essa dor de cabeça, beleza? Quando são lembrancinhas, essas coisas, você deixa elas bem sequinhas, enrola dentro do plástico, pra não ficar dançando também, coloca lá, beijo, tchau, não tem... Gente, correio é muito difícil, dá problema. Acontece? Acontece, mas é muito difícil. Então, pode ficar tranquilo. Cara, quem tá te falando isso é uma pessoa que já foi mais ou menos em torno de umas 1000 postagens pra tudo que é buraco deste país, tá? Do Iapoca ao Chuí, tá? Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, não dei pra tudo que é buraco, eu não digo que mandei pra todos os estados, mas pra todas as regiões eu já mandei. Então, eu tenho mais ou menos uma noção, e um fluxo muito grande de peças é muito difícil, dá problema. Não precisa ter medo, pode usar o correio, pode trabalhar sim, tranquilo. Se seu cliente tiver medo e você passar medo pra ele, ele não vai querer comprar, você tem que ter segurança. Não, é tranquilo, já faço isso, eu tô acostumada, é normal. E manda mesmo, porque o negócio é a gente atingir o máximo de clientes possíveis e você saindo um pouco da sua região, isso vai ajudar. Beleza? Se ajudou, deixa alguma coisa nos comentários, manda um like. Se você já fazia suas encomendas, tem alguma dica pra dar pra nós, deixa lá nos comentários. Eu faço assim as minhas caixinhas, tal. De repente pode estar uma dica pra ajudar a gente. Beleza? Beijo, tudo de bom.